E aí, pessoal, beleza? Eu queria falar um pouco sobre percentual de gordura e mais especificamente como que todos os métodos que podem ser utilizados para medir o seu percentual de gordura não são tão eficientes quanto a maioria das pessoas imagino que seja. Eles não são tão exatos, normalmente eles são bem passíveis de diversos erros, sendo que eu até já por muitos anos fiz exame de bioimpedância e normalmente até que foi consistente em algum nível, mas eu sei que o número que aparece lá não é um número exato e já teve vezes que claramente de uma bioimpedância para outra eu perdi gordura, mas o meu BF apareceu mais alto, apareceu como se tivesse ganhado gordura. E eu falei, mano, como que isso é possível, sendo que eu claramente perdi gordura e minha cintura está menor? Então, tipo, é algo que eu acho que o pessoal se liga muito nessa questão de números, números, números. Eu vou dar um exemplo aqui, o meu shape atual desse mês, assim, em que eu até botei essas fotos no chat GPT para me dar uma estimativa, e foi mais ou menos a mesma coisa aqui na bioimpedância, né? Que vai dar mais ou menos de 10 a 12% de gordura. E eu vejo que a maioria das pessoas não tem muita noção, eles apenas jogam esses números, eles se veem, lá, ele olha pro espelho, isso aqui é 7% de gordura, isso é 10, isso é 15. E, mano, de onde você está tirando esses números? Eu acho que é difícil, porque a gente não tem um parâmetro e os métodos de avaliação não são tão eficientes. Uma vez eu cheguei a fazer aquele de dobras subcutâneas, que é a grossura da pele, na faculdade. E, cara, eu tava em booking, na verdade foi, até posso mostrar quando que foi esse booking meu. Foi aqui, ó, mais ou menos quando eu tava em booking ano passado. Cara, isso daqui não tem menos de 15% de gordura aqui. Não tem, não tem, sabe? Quando você realmente entende disso, sabe visualmente o que, que é um percentual de gordura tal e tal, isso daqui tá entre 15 a 20, cara. Não tem menos que 15, 16, né? Aqui foi depois que eu fiz a transformação. Mas isso daqui, fazendo o método de avaliação de dobras subcutâneas, deu acho que 10, ou até um pouco menos, sabe? E não é o caso, sabe? Não é o caso, isso aqui não é 10%. Mas esses métodos, principalmente o de dobras subcutâneas, é o menos exato. Normalmente ele vai dar um número menor do que realmente é. Bioimpedância também vai dar um número menor do que realmente é. O método que costuma ser mais eficiente para isso, que o pessoal usa, é o DEXA, mas daqui no Brasil é bem raro um local consiga ter o DEXA. E mesmo assim é passível de erro. O método 100% exato para medir percentual de gordura é autópsia. Esse daí é meio complicado de fazer quando você está vivo, né? Mas nós temos um exemplo de um que, de acordo com a internet, né, eu cheguei a pesquisar um pouco a fundo disso, fizeram em um fisiculturista que morreu. No caso, o Andreas Monzer. E no caso, deu 4% de gordura. Isso daqui é 4% de gordura. E a gente está falando do fisiculturista que é conhecido por ter o percentual de gordura mais baixo da história de, acho que todos os fisiculturistas. Tipo, acho que não tem nenhum fisiculturista que chegou num percentual de gordura tão baixo. No Mr. Olympia ele era. Aqui tem um negócio falando 3%. Mas tá, 3 a 4%. 4% é o que eu escutei, pelo que eu li assim, que foi feito na autópsia, porque ele morreu, fizeram autópsia e realmente é um valor exato. Se isso daqui, esse cara totalmente fibrado, isso aqui é uma foto boa dele. Tipo, vê todas as fibras no peito, no ombro, do quadríceps. Eu acho que a única coisa que não tava tão fibrada assim nele seria glúteo. Mas mesmo assim, tipo, eu diria que tá bem acima da média, até pro padrão Mr. Olympia. Eu acho que o único cara que tava com um glúteo um pouco mais fibrado que o dele seria Dorian Yates. Dorian Yates realmente no posterior glúteo ele tinha muito fibrado. Enquanto que o da Andreas Muser é mais, tipo, quadríceps, ou deltoide, peitoral é bem mais fibrado que o do Dorian. Mas isso daí tem a ver com um pouco da genética de como você distribui gordura meio que de maneira desproporcional. Então, se isso aqui é 4%, eu vejo algumas pessoas na internet falando, eu tenho 5, 6%. Mano, você tem apenas 1 a 2% a mais que esse cara. Eu sei que ele tem bem mais massa muscular, e quando você tem mais massa muscular, você aparenta estar com um percentual de gordura mais baixo do que você realmente é. Tipo, se pega dois caras com 15% de gordura, mas um tem bem mais massa muscular que o outro, o cara que tem mais massa muscular vai parecer ser menos gordo, porque ele tem mais massa muscular e isso daí destaca mais o físico. Mas mesmo assim, o pessoal tem um parâmetro muito ruim. Na minha opinião, esse percentual de gordura que eu estou mostrando aqui, nessas fotos, atualmente, agora em fevereiro, eu estou com mais ou menos quase 77 quilos me pesando em jejum, isso daqui seria em torno de 10 a 12. 10 a 12. O pessoal pode falar, mas você já tem uma definição boa no abdômen, nos deltóides, tem um pouco de. Eu tenho vascularização do quadríceps, vascularização bíceps, deltoide, até um pouco na parte da dorsal, dá pra ver que essa iluminação não foi tão boa. Algumas vezes a iluminação pode enganar um pouco na questão de estimativa de percentual de gordura. E se tiver uma iluminação muito boa, artificial assim, faz parecer o cara ter muito mais definição do que muitas vezes ele realmente tem. Isso daqui, na minha opinião, como vocês podem ver, dá pra ver a fibra no peito, dá pra ver
fibras no deltoide, vascularização deltoide. Aqui não dá pra ver muitas veias no quadríceps, mas elas estão, sim, tipo, como eu vejo, assim, no abdômen também tem um pouco. Por mais que os músculos do meu abdômen sejam um local com mais acúmulo de gordura, no oblíquo costuma ter uma vascularização relativamente rápida. Porém, a minha distribuição de gordura é meio desproporcional. Por isso que eu falo de 10 a 12. Se eu for avaliar apenas minha cintura para cima, ou apenas a frente do meu corpo, é 10%. Mas eu tenho um acúmulo de muito mais de gordura na parte de posterior, glúteo e lombar, nessa região. Aqui foi depois isso aqui foi quando eu competi ano passado, depois da desidratação até. Vocês podem ver que aqui eu tô bem mais definido, o abdômen tá realmente seco, a pele realmente afinou demais, o oblíquo bem marcado, quadríceps cheio de veia, tipo assim, uma definição tipo muito boa. E aqui eu estimo que eu estava entre 7%. É uma estimativa minha, não é certeza. Aqui outras fotos da época em que eu competi, em que vocês podem ver que tem uma separação aqui, ó, quadríceps posterior, o glúteo também, aqui a marcação entre o glúteo e o posterior, assim, marcando aqui o oblíquo bem marcado, tríceps fibrando, deltoide fibrando, tipo, vascularização no ombro bem maior, bem mais acentuada. Isso aqui é sem iluminação artificial, isso aqui é só iluminação natural. Isso aqui foi até antes de eu começar a tomar carboidrato, quer dizer, comer carboidrato. Abdômen com vascularização, separação aqui do sartório, quadríceps, todas as partes do quadríceps. Aqui o braço cheio de veia, com a pele extremamente fina. Minha pele estava, principalmente no braço, onde eu já acumulo bem menos gordura, estava muito fina, veias no ombro, tipo assim, bem aqui com uma definição boa. Isso daqui, eu diria que eu estava mais ou menos de 7 a 8% de gordura. O pessoal pode falar assim, mas porra, a tua definição dos membros superiores está tão boa, tu deve estar com 6, 5. Mas eu estou considerando que eu acumulo mais gordura nas partes lá que eu mencionei. Então, tipo, não dá para eu avaliar meu percentual de gordura apenas pelos membros superiores. Por mais que aqui nem tinha mais gordura praticamente para eu perder, tipo, no braço, vocês podem ver tá totalmente fibrado, bíceps, tríceps, deltoide, peito, abdômen, aqui acho que só faltava a retenção que eu tirei com a desidratação na semana de finalização, mas o quadríceps também estava bem fibrado. Mas se for comparar com o Andreas Munzer, tipo, cara, não dá pra comparar, né? A minha foto, tipo assim, tipo, se isso aqui é 4%, eu diria que eu estou realmente certo em estimar que esse meu percentual de gordura esteja entre 7 a 8. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é que, caras, não se liguem tanto ao número de percentual de gordura, mas não sejam tão arrogantes em achar que vocês estão com um percentual de gordura mais baixo do que vocês realmente estão. Porque o pessoal estima ruim. A maioria das estimativas que eu vejo na internet do pessoal falando, eu tenho 5% de gordura, 90% tá errado. 90% errado. Sabe, 5% de gordura é 1% a mais do que esse cara. Olha como esse cara tá fibrado, sabe? Isso é uma das coisas que eu não acredito como o pessoal pode acreditar em algumas coisas assim. Aqui eu tava antes de carbar, como mencionado. Isso daqui, na minha opinião, é mais ou menos 7 a 8. Esse ano, quando eu acabar esse cutting, eu pretendo estar mais seco que isso. Eu pretendo chegar a um real 5% de gordura, realmente estar realmente completamente fibrado. Esse daí é um dos meus objetivos para esse ano, realmente a questão de condicionamento e definição. Aqui eu vou mostrar o vídeo assim, aqui mais ou menos de 15 a 20. Eu diria que talvez 17, 18 de gordura no meu corpo. Aí aqui depois da transformação em que eu cheguei a mais ou menos 7 a 8. E vocês podem ver, isso daqui é 7 a 8 na minha opinião, assim, de verdade. Sabe? Vem esse nível de separação muscular, vascularização, não é vascularização apenas no braço, vascularização no abdômen, coxa, principalmente na coxa. E é que também a desidratação faz você aparentar um pouco mais seco do que você realmente é, né? Assim, essa vascularização na minha coxa realmente estava de um cara de 5% de gordura. Mas eu ainda estimo que eu estava mais ou menos a 7. Mas, tipo, o quadríceps completamente, tipo, a separação, tipo, tu vê que a pele tá realmente bastante fina. O braço também praticamente ficou mais ou menos um mês assim, com uma vascularização insana. Sabe? A pele realmente afinou demais. Apenas os únicos locais que nem eu mencionei que não afinou tanto a pele nesse nível foi lombar e glúteo posterior, que realmente eu acumulo mais gordura nesses locais. Mas para esse ano realmente é um objetivo meu. Então, em relação ao percentual de gordura, é um número, eu acho que a questão visual de como você aparenta é bem mais relevante. O pessoal se liga muito para números assim, muitas vezes é para fazer vídeo de clickbait na internet, ou apenas para falar, se eu tenho tal número, tal percentual de gordura, para fazer você se sentir melhor em relação ao seu ego, mas eu acho que o pessoal tem realmente não tenho muita noção da realidade do quanto que é realmente um percentual de gordura. Hoje em dia, tipo, eu vejo o pessoal estimando, que nem eu disse. Eu vejo, tipo, cara, amigos meus na academia que falam assim, eu tô com 10% de gordura. Eu olho pra ele, cara, tu não tem menos que 15, sabe? Os pessoal realmente não tem noção de como que é realmente esse percentual de gordura. E, tipo, eu vejo que
É algo que realmente o pessoal devia apenas analisar, não é por mal, não é para falar assim, vocês têm mais gordura que vocês imaginam. Sim, é verdade, mas isso daí é até bom, porque quando você for fazer um cutting, você vai ter uma noção maior, assim, do quanto você deve perder. Porque eu já fui assim, eu já achei que, eu devo estar com uns 10% de gordura, eu vou perder 3 a 5 quilos de gordura e vou estar pronto para competir. Não. Eu tinha mais gordura, normalmente você tem mais gordura do que você imagina, e aí você tem que perder mais peso. Isso daí é algo que é bom você saber antes, se você for competir, porque aí você vai conseguir programar o seu cante melhor, saber o tempo necessário para você perder, porque você vai ter uma noção melhor do quantos quilos você tem que perder para chegar onde você quer e fazer uma dieta mais organizada para chegar nesse objetivo.